Bom, a gente praticamente fechou a parte da norma ISA 5.1, tá? Então dando para ver o desenho aí, gente? Aí que eu tô fazendo o PDF aí, tá dando para enxergar? Sim. Tá sim. Né? Então, gente, igual eu comentei para vocês, por exemplo, esse aqui é um sistema de reator que tem uma parte de aquecimento, né? A parte dos reagentes aqui. Então, igual eu falei, se você pedir para eu te explicar esse diagrama aqui, sou bastante franco, falar que eu não sei explicar, não. Porém, com o que eu sei de instrumentação, se chegar alguém para mim explicar como é que as coisas funcionam, a gente acaba entendendo tudo, tá vendo aqui, ó? Então, eu tô aqui no lado direito, né? Tá aqui, ó, FE sensor de vazão, ó lá, tem uma placa de orifício, transmissor de vazão, ó lá, PIC, controlador indicador, FIC, né? Controlador indicador de vazão, tá vendo? Aqui tem um sistema que acha a porcentagem dessa vazão. Então, assim, você pode até não entender o que está acontecendo. Porém, você já tem pré-requisitos para quando alguém chegar onde você for trabalhar, caso você venha trabalhar no processo industrial, eu quero explicar isso aqui, faz assim, que acontece isso aqui, que faz aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali. Aí você acaba entendendo, tá? Porque é muito particular o funcionamento de algumas coisas, um determinado processo. Quem já está lá que normalmente passa esse tipo de informação. Então, quando você olha um desenho de instrumentação, ele não é autoexplicativo. Tá? Então, quando você olha uma planta de um prédio, qualquer cara que olhar no mundo vai saber como é que faz o prédio. Mas o diagrama de instrumentação, ele não é desse jeito, sabe? Você não tem capacidade de olhar uma coisa e entender 100%, não. Ela existe e aí parece que alguém tem que passar para o outro, porque isso é uma coisa assim, você fala assim, ó, existe a receita de bolo para entendimento da coisa assim. Não tem, eu particularmente não tenho. As pessoas entendem, né, algumas coisas assim em particular, mas quando você vivencia que você consegue finalizar a coisa, tá? Então isso é uma coisa normal da norma ISA 5.1 que tá mostrando aí, e aí tem um pedacinho aqui da 5.3, tá vendo aqui, ó, misturou a 5.3 que é o desenho do reator com a 5.1. Então, o fato de você saber o nome, a simbologia, o que é pneumático, o que é pilar, o que é elétrico, o que é sinal de rede e tal, isso aí já ajuda você a desenvolver com certeza a possibilidade do estudo, tá? Então, é desse jeito mesmo, tá? O pessoal fala assim, eu aprendi, mas tô com dúvida, eu olho um desenho desse que eu não entendo. Normal, normal. Você perguntar para mim como é que funciona esse reator, eu não sei explicar. Sou bastante franco, não sei. Tá? Aqui tem um outro, uma torre de destilação. Isso aqui é uma coisa boa, acho que pro Daniel aí, ó, deve ser alguma coisa de fabricar petróleo aí, não sei o que tem, ó, tem trocador de calor que a gente vai discutir agora, tá vendo, ó, acumulador, torre de destilação, elevador, ó, válvula, indicador, tá vendo, ó, se você olhar pro dispositivo, hoje você entende o que quer dizer o instrumento, né, que um manda pro outro, é pneumático, é elétrico, tal, se você entende. Agora, entender o conjunto inteiro, você pode sentir esse tipo de dúvida, mas isso é normal mesmo. Algum comentário, gente, em relação a essa parte da norma aí que a gente está finalizando praticamente hoje? Caiu, eu tô na linha aí, tem gente aí, como é que é? Estamos aqui sem comentário. Ah, tá. Então só para falar que esse detalhe. É, o Daniel, isso aí é da sua área aí, não é? Isso aí, como é que deve fazer algum tipo lá, sei É lá, assim, né? É da sua área aí, não é? Você sabe o que tá parece muito uma acontecendo torre aí? de destilação, né? É, A mas, torre de destilação, é isso mesmo. Aí você mas tem os produtos leves que saem primeiros, que saem por último, são os produtos pesados. Embaixo normalmente tem água. uhum. Aí, por exemplo, você tem uma ideia, você pode ver como que você olha o documento, não existe nada que te fala para você, para produzir o não sei o que, tem que acontecer aquilo, né? Ele é desse jeito mesmo, sabe? Você pode ter noção, mas mesmo assim, se precisa chegar um cara para você, isso aqui aconteceu, porque foi lá, é assim que funciona no campo mesmo. É, Beleza, tá? Aqui temos um outro diagrama também, tá? Esse aqui, se eu não me engano, acho que é do Senai.
Eu acho que isso aqui é do Senai, já tem um sistema em rede aqui, né, tal, né, quando a gente coloca o quadrado e o hexágono aqui é ponto PLC, sistema ponto do cartão, né, então isso já está existindo aí e tal. É isso aqui também é do Senai também, esse aí do grau de detalhamento, tá? São exemplos. Bom, agora nós vamos discutir o capítulo 13, que é o capítulo chamado telemetria. Tá? Então, a parte de telemetria, a gente vai fazer a telemetria clássica, mas você tem que entender que a telemetria clássica, ela bate exatamente com a telemetria atual, tá? A diferença é que a clássica a gente vai trabalhar com 4, 20 mA, 3, 15 PSI, 3, 27, e hoje, quando você faz o desenvolvimento, sei lá, usando rede, fio de bus, ControlNet, DeviceNet, você programa sempre a parte dos RANs. Então, o raciocínio de cálculo dos RANs, ele não se perde com a evolução de ser em rede, tá? Mas eu vou passar a instrumentação clássica, tá? E a gente discute depois a informatizada sem problema nenhum, não vai ter nenhum aspecto, não. Então, vou fazer aqui umas coisas bastante interessantes, porque a aula de hoje foi uma aula mais de diálogo, né? Então, gente, por que os sistemas gostam de automatizar as coisas, né? Então, tá aí na página 458, né? Bastante real. Não fica aborrecido, nervoso, né? Nenhuma máquina fica, né? Já pode ir lá ficar do jeito que você quiser, né? Não tem problema emocional. Não fica distraído ou atraído por pessoas bonitas, né? Passou a mulher ali, você fica olhando a situação, não. Então, a máquina não, ela tá lá trabalhando, né? Não assiste jogo de futebol ou pede para sair mais cedo para ver o jogo da Copa do Mundo lá, tal. Não para almoçar, não vai no banheiro, não fica cansado de trabalhar, não tem problemas emocionais, né? Não abusa dos seus corpos somente nos finais de semana, né? Máquina não, ela tá trabalhando quietinha lá, fica feliz, não dorme, não folga, não sai de férias e também não pede aumento de salário. Ah, então é por isso que o pessoal empresário adora automatização, né? Automatização seria tudo, né? E aí o pessoal, né, joga isso como Mas eu se acho que o mais importante não tem aí, Albert. Não qual que comete é? erro. Oi? Se tiver bem programado, se tiver programado Mas tá corretamente, não embaixo. comete erro. Ah, tá aqui embaixo, ó. Porém, o instrumento sempre apresenta erro de medição. Sempre vai apresentar. Opera adequadamente somente quando estiver nas condições previstas pelo fabricante, que é o que normalmente algumas empresas saem fora. Aquele acidente do avião da TAM, né, onde tinha uma manche para cima, outro estava para baixo. Aquilo ali, o relatório é o seguinte, né, o pessoal lá da administração compra o avião e fala assim, ó, a cada 1.000 horas você tem que fazer tal manutenção. Aí chega um engenheiro legal, né, um engenheiro de produção, que é um engenheiro maluco, né, ele está mais para administrador do que para engenheiro, e ele fala assim, não, aqui, ó, eu estou com um estudo aqui que a gente vai passar agora para 1.100 horas. Não, está comprovado que em 1.100 horas, aí vai lá, coloca um ano, né, gera que tanto de lucro, sem ter que parar a situação, e comprova que você aplicando 1.100 horas não vai dar prejuízo. Aí a empresa gera aqueles X% de lucro lá, o cara tá correto. Aí fala assim, então agora vamos pular para 1.200, né? Aí testa lá mais um ano. Não, funcionou. Tá vendo? Ó, o engenheiro de manutenção tá errado. Ele não entende nada. Quem entende é a gente aqui, ó, tá vendo? Tal. Aí pula para 1.300 horas, né? E aí, automaticamente, o avião cai, quebra. O, o piloto lá, o comandante, ele é obrigado a fazer coisas que não estão no padrão que ele estudou lá. E a culpa ainda cai para o engenheiro. Não, foi o engenheiro que não deu manutenção a cada 1.000 horas, né? O detalhe é que existe um documento lá que o cara sofreu a pressão que ele tem que fazer a cada 1.300. Se não fizer, manda ele embora. Ele não cumpriu, não tem como comprovar, ele toma ferro. Então, assim, isso aí é uma coisa muito louca. E hoje, eu acredito que, assim, até na década de 90, era muito comum o assédio moral nas empresas, que as empresas
detonava assim que você não tinha prova. Hoje não, hoje agora as pessoas têm smartphone, grava áudio, filma a situação, então quando pega uma situação dessa, lá mete um processo e resolve a situação. Mas assim, eu já vi situações assim que assim, o cara na reunião pede pro cara fazer isso aqui. Não escreve isso nada em ata, não fala nada de situação. O trem deu merda, ele falou assim, não, por que você não fez isso? Ah, mas você falou, eu não falei nada, isso aqui não tá nada escrito em ata. Sabe? E isso acontecia pra caramba. Sabe? Bom, requer calibrações periódicas para manter o exato e as incertezas dos padrões, né? Requer manutenção preditiva corretiva. É provável que algum dia falhe de acordo com a lei de Murphy. A lei de Murphy é foda. Se tiver que dar pau, vai dar pau mesmo, cara. Essa falha geralmente acontece na pior hora possível e pode dar grandes complicações. Então, o Daniel, tem embutido seu aí. Concorda comigo? Ou você tem mais alguma coisa a acrescentar aí? Não, é isso aí mesmo. Tá embutido, só. Tá embutido. Tá? Na verdade, só que, assim, na verdade, quando você fala de falha, bom, eu vejo dessa forma, né? O ser humano falha muito mais do que a máquina, né? O ser humano, ele Isso. faz de uma forma correta, faz 2 vezes de forma correta, mas ele não é tão repetitivo quanto a máquina. Então, na Uhum. média, no geral, a máquina falha muito menos, né? Não, isso aí é. Se a máquina falhar, cara, menos de 5%, tá? Mas aí, Mas o problema é a regra, né? Vai sobrar sempre para a parte humana. Vai matar um processo, tal, verificar, sabe? Sempre vou jogar pelo lado humano. Isso aí é uma coisa normal, tal. Não tem como É. evitar isso aí, tá? Bom, então continuando aí. Então, na parte Aí, gente, depois quem quiser ler essa apostila, tem a parte meio de formação aí. E aqui já começa a explicar a parte dos transmissores de pressão, uns anjos importantes que a gente tem aqui, ó. Igual eu falei para vocês aqui, tá vendo? Ó? Nós temos aqui para essas válvulas de controle pneumático, né? Aqui está o valor aqui, ó, de 3 a 15 PSI ou 3 a 27, tá? São os valores legais, que isso equivale a 0,2 a 1 kg/cm quadrado, né? Que tem um equivalente bastante próximo ao bar, tá? Continuando. Bom, temos agora a parte eletrônica. Vamos vir aqui para a parte eletrônica aqui. Opa, cadê você? Aqui, ó. 4 a 20 miliamperes, tá? Ou 1 a 5. O 4 a 20, ele é utilizado porque a corrente elétrica independe da distância, tá? O resistor em série, né? Se você tem um resistor em série, tiver 1 milhão de resistores, se você está transmitindo corrente, a corrente é a mesma em qualquer um dos resistores, tá? Diferente da tensão. Quando você transmite tensão, aí você tem queda de tensão, então você tem um limite para utilizar os valores de transmitir tensão. Por isso que o pessoal prefere transmitir corrente. Tá? Você tem um amplificador de correntes, fica uma coisa mais viável. Tá? Então, tá aqui os sinais industriais novamente, ó, 3 a 15, 6 a 27, ou 0 a 30, né? Você tem o 0,2 a 1 kg. Os elétricos aqui, ó, 4 a 20, 10 a 50, 0 a 20, 1 a 5, 0 a 5, 0 a 10. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês, o seguinte. Por que é interessante a gente mandar 4 a 20 em vez de 0 a 20? Então, talvez o Daniel já saiba a resposta. Você que do pessoal deixasse aí. Qual que é a vantagem ou qual que é a importância de você mandar de 4 a 20? Porque eu já trabalhei com 0 a 20 para nunca mais na minha vida. Poxa, só depois que você trabalha na prática com 0 a 20 que você verifica como é que o 4 a 20 é bom pra caramba. Então, você sabe a resposta, né, Daniel? Oi, Ebert, tá cortando aí, eu não consegui ouvir nada que você falou, cara. Opa, saber se o equipamento está ligado ou não. O que você quer dizer, Rodrigo? Saber se o equipamento está ligado ou não. Me ajuda aí. Você pode falar logo aí. Quando você tem o sinal de 4 a 20, se ele está mandando ali 4 mA, por exemplo, você sabe que o equipamento está funcionando. Agora, se fosse de 0 a 20, você não ia saber se a porta está funcionando ou não.
Ó, legal, cara. Beleza, né? Então essa explicação do Rodrigo aí tá bem conforme, né? Ó, gente, então é o seguinte, quando você trabalha com o sinal começando do zero, o que que acontece? O zero pode ser porque está no início da escala, ou pode ser que o equipamento queimou, estragou lá do outro lado. Então imagina que a gente já estudou a norma ISA 5.1, faz de conta que você está analisando o comportamento de um transmissor de temperatura, e você está lá na sala de controle. Aí na sala de controle, o que você está fazendo? Você está medindo lá, ó. Aí você colocou um amperímetro lá, mediu, está vindo 0 miliamperes. Você vai ficar naquela situação, puxa vida, será que o transmissor queimou lá no campo? Ou partiu o cabo? Que é o pior de tudo. Se o cabo partiu, só Deus para te salvar nessa situação. Né? Agora, se tivesse mandando um 4, de cara você elimina que não existe rompimento do cabo e que o transmissor está funcionando mandando no mínimo 4 miliamperes. Aí você fica, então o problema está aqui para frente. Então, eu já trabalhei numa fundição, né, e os equipamentos lá eram de 0 a 20, cara. Não, cara, você fala assim, gente, aí você tinha que olhar um painel e verificar se o outro estava mandando ou não. Foi aí que eu descobri que um transmissor do sinal lá era o transmissor de temperatura, né? O transmissor de temperatura não estava enviando, né? Estragou, sei lá, o circuito interno dele lá, não estava enviando, e aí, mas eu tive que testar, verifiquei uma parte do cabeamento até chegar no transmissor lá, que foi comprovado. Eu tirei, levei no laboratório, abri, simulei os valores lá, não obedecia de jeito nenhum. Eu falei, ó, esse transmissor aqui parou de funcionar. Deu para sacar aí, gente? Escreve aí para mim, me ajuda aí. Tranquilo, Exalva? Deu para entender? Ali é positivo. E aí, Exalva, deu para sacar? Deu tranquilo. Um outro comparativo bastante importante, porque esse conceito de você mandar o valor em 4 ou em 1 volt, ele tem o nome de zero vivo, tá? É o que está exatamente mostrando aqui um pouco para frente, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Zero vivo. Então, eu acho que até no carro tem essa situação também, né? O pessoal já percebeu bastante em relação ao painel do carro, o marcador de velocidade. Alguns marcadores de velocidade são da seguinte maneira. Quando você desliga o carro, né, tem uns marcadores que marca do 20 até o 200. Né? Tem uns que não começa do 0, né? Começa do 20. E aí o que acontece? Quando você desliga, o ponteiro, ele sai do 20, ele desce mais um pouquinho. Ele não para no 20, ele para um pouco antes da situação. E aí, quando você liga a chave do carro e o carro não está andando, o ponteiro, ele aproxima do 20 ou fica quase em cima do 20. E aí, quando o carro está andando, que aí ele aumenta a velocidade. Esse ato de exatamente a chave está desligada, ou seja, você não está entregando energia para o sistema, o ponteiro foi lá um pouco abaixo do 20 e vai ser, ó, não tem energia, está desligado, então ele não tem. Quando você automaticamente você ligou e o ponteiro quase encostou no 20 lá, você fala assim, opa, tem energia no sistema, tem energia no painel, tem energia no marcador, agora precisa da variável velocidade funcionar para ele excitar o galvanômetro, ou seja, o ponteiro lá do marcador de velocidade. Esse aspecto do ponteiro mexer um pouquinho, isso ajuda demais a nível de manutenção, no caso do carro, do avião, da locomotiva, da situação. Na indústria seria a mesma coisa, tá? Se você sabe que o sistema está mandando um determinado valor de variável, você fala assim, ó, o equipamento funciona. Vamos tirar o detalhe de corrente, vamos imaginar isso a nível de ar comprimido. Faz de conta que para você ter a abertura zero da válvula, você precisa de, no mínimo, 3 PSI. Quando você puxar o duto com a mão, você vai sentir aquele ar comprimido. Você vai apertar o dedo assim, ó. Você vai assim, opa, tem ar comprimido aqui. Esse ato de ter o ar comprimido, ele ser o suficiente para garantir o zero da abertura da válvula NA, ou NF, não, da válvula NF, o que vai acontecer? Você já descartou a possibilidade de ter algum duto furado,
né? Porque imagina você colocou o dedo, você não tem ar comprimido nenhum. Você não sabe se a bomba está desligada do outro lado ou o duto furou. Mas no instante que você sabe que o sistema está funcionando e o duto não está furado e você está sentindo um pouquinho de ar comprimido, 3 PSI da situação, você, ó, aqui, ó, tá vendo? Tem ar comprimido. Ah, então o problema está na máquina. E eu já trabalhei com 0 a 20. Só Deus para salvar a gente com certeza. Deu para sacar aí, gente? Me ajuda aí. Comentários, vamos ver aí. Stephanie, entendeu, Stephanie? O conceito do zero vivo aí? Ah, que bom, é. Joia. Daniel, tranquilo? Você já sabia isso, né? Eu acredito que você já tinha noção disso aí certinho, né? Tranquilo. Ótimo. Então, vamos continuar então. Bom, então as noções em relação ao controle de processos já devem estar tendo isso aí, com certeza estão certos perigos. Vocês têm o controle de como é que é a forma do processo, né? Que é o PV, a gente tem o set point, tá? A gente tem o erro, o desvio, se o tipo de ação se é reverso ou direto, mas vamos discutir esse processo aqui, ó. Esse processo aqui é um trocador de calor, tá bom? Então esse trocador de calor, qual que é o objetivo dele aqui, ó? Tem aqui o fluido a ser aquecido, tá? Vamos fazer de conta, eu vou até fazer o seguinte, eu vou bater um print screen aqui. Beleza, vou pegar meu tablet aqui. Opa. Qual o tablet aqui? Vamos dar um jeitinho aqui, ver? Acho que tá legal. Vamos fazer de conta. Vamos ver se o negócio tá funcionando aqui. Eu desliguei. Ah, tá aqui só um pouquinho. Esse tablet aqui é uma coisa engraçada. Eu deixo ele ligado, ele começa a dar uns pau doido no. Começa a dar uns pau meio doido no computador. Então é interessante eu desconectar ele do computador, porque, nossa, vamos ver aqui, ó. Então, peguei aqui. Então, aqui, ó, aqui dentro vai entrar, por exemplo, um fluido a ser aquecido. Tá? Então ele vai entrar aqui, sei lá, a 0 graus centígrados. Tá? E aqui vai sair um fluido aquecido, né? Então aqui, ó, fluido a ser aquecido, e aqui tem o fluido aquecido. Aqui vai sair com um range também. Gente, tudo tem range, igual a gente estudou lá nos primeiros capítulos, então. Então, se aqui ele entra com uma coisa 0 graus ou uma temperatura um pouco acima, né, tal, porque se for abaixo de 0, ele é um fluido, mas ele praticamente ele é sólido, né, se for o caso da água aqui. Para que isso aqui venha a acontecer, eu tenho aqui uma parte de vapor, e aqui tem um range também, ó. Sei lá, o range aqui é de 0, vamos colocar aqui 300 graus, mais ou menos aqui, ó. 300 graus de vapor entrando aqui. Então esse vapor, o que vai acontecer? Vai passar por dentro dessa serpentina aqui, tá? E ela vai sair para cá e vai gerar uma coisa chamada condensado. Então o condensado, o que ele fez? Ele pegou o vapor e transformou isso em líquido, tá? Então o vapor a gente sabe que está acima de 100 graus. Qualquer zero aqui está errado, né? Que é 100 graus. Ele está acima de, tá de 100 a 300 graus e ele vai transformar em condensado, então ele vai passar para um valor abaixo de 100 graus. Tá? O que vai acontecer? Ele vai passar energia, ou seja, temperatura desse sistema aqui para a parte, né, onde o fluido aquecido está ocupando aqui dentro, tudo aqui, né? Então esse calor vai encostar nesse fluido aqui e automaticamente ele vai aquecer e vai vir aqui para o fluido aquecido, tá? Isso aqui é um trocador de calor, né? Quem já ficou lá na roça, lá da vovó, do vovô lá, já deve reparado que às vezes você tem exatamente isso, né? O pessoal da roça pega justamente uma serpentina, colocar lá no fogão a lenha para aquecer a água do chuveiro. Tranquilo aí, gente?
Tá feito desse jeito aí? O Zalber falou que sim. Eu acho que o pessoal mais novo aí não conhecia esse aspecto, não. Vamos pegar um cara novinho aí, ó. Vamos ver. Rodrigo sabia disso, Rodrigo? Eu já ouviu falar nisso, mais ou menos? Ah, o Rodrigo sim. Então, isso é um trocador de calor. Até aí não tem novidade nenhuma, não. Vão agora entender como é que a gente pega um processo industrial normal e utiliza ele na área de instrumentação. Então, o que a gente vai aprender agora é exatamente transformar o processo industrial que a gente conhece aqui, como é que seria uma automatização. Então, vamos imaginar isso aqui sendo substituído por um ser humano, tá? Porque o que acontece? Essa válvula aqui, gente, como eu falei para vocês, é uma válvula do tipo NA, né? NA porque até a barriguinha, né, até o diafragma dela para cima. Se o diafragma estivesse para baixo, seria NF. Bom, aí, colocamos exatamente uma pessoa para fazer o mesmo tipo de controle, o mesmo objetivo. E isso aqui, gente, lembra muito quando a gente vai exatamente tomar o banho na casa da gente. Ué. O que a gente faz lá? Ué, a gente chega, né? A gente tem aqui é a válvula, né? A gente fala registro lá, então a gente vai adotar o nome técnico válvula aqui. E aí, o que você faz? Ué, você põe sua mão lá na água, e a temperatura fica legal para você, você vai exatamente controlando, né, a vazão da água lá do chuveiro com a finalidade de mexer na temperatura. Aqui o processo é um pouco diferente, porque na verdade você está sentindo o fluido aquecido e aí você está manipulando o vapor. Então, na verdade, que você tem um processo e que você tem outro. Lá no caso do chuveiro da casa da gente, o processo é único. O próprio vazão da água é o que você está sentindo. Aqui são coisas diferentes, tá? Então, se a gente analisar que a gente deseja automatizar, nós temos aqui o mesmo conceito da norma ISA 5.1, tá? Então, olha só. O que a mão do cara está fazendo aqui? Ele está sentindo, né? Então ele é o elemento primário, ele é o nosso sensor, a mão é o sensor, ela está percebendo exatamente a temperatura. O braço dele aqui, ele está mandando para a cabeça, né? Ele está sentindo aqui, ele está transmitindo. Então o braço é como se fosse o nosso transmissor de temperatura. Não que chegou na cabeça, a cabeça processa, ó, tá quente, tá frio, tá certo, tá errado, ele processa e verifica se é mais ou menos, ele manda nesse conversor aqui, ó, o conversor eletropneumático é esse braço aqui, ó, que manda atuar exatamente na válvula aqui, no vapor aqui, o elemento de saída. Então isso aqui tudo, nada mais, nada menos, a substituição do diagrama 5.1 para a relação normal, é nada menos para a gente entender o processo. Olha lá, aqui nós temos exatamente o processo colocado. Tá vendo aqui, ó? Onde aqui? TT tá aqui, ó. Então é a junção do braço com a mão. Isso aqui é o TT, ó. Aí ele mandou e foi lá para o controlador registrador de temperatura e tem um set point. Isso tudo tá na cabeça da gente. A gente que percebe, a gente que sente o que é necessário, ó. Tem que estar mais quente, tem que estar mais frio. Quem toma essa decisão somos nós, é a parte inteligente, que é a função do controlador. Aí ele vai lá e manda para o TY, que vai converter de corrente para pneumático. Então, é exatamente o que ele vai mandar aqui, pelo seu nosso braço esquerdo aqui, que vai fazer abrir a válvula ou fechar a válvula. Tranquilo, gente? Pois é. Então, oi, pode falar, Steph. Não, eu estava acomodando. Ah, tá. Então, tudo que vocês vão aprender agora em relação a controle dessa parte aí, não sei como é que está a grade do curso de vocês que vocês estão verificando lá, nada mais, nada menos, é a intenção de transformar um processo eletrônico com um comportamento humano. Tá? Nós, seres humanos, eu acredito que vocês estão no CET, vocês já viram sistema proporcional integral derivativo. Foi por isso que vocês tiveram as matérias de cálculo.
Nós somos um organismo, né, analógico, né, nós somos analógicos por excelência, que a gente tem uma função proporcional, derivativa e integral praticamente instantâneo, que é uma coisa que dificilmente uma máquina consegue fazer isso. Por isso que o controlador, quando você estiver aprendendo aqueles sistemas de sintonia, né, que é aprendido na parte de controlar, que você usa aqueles Ziegler-Nielsen, né? Então, o que acontece? Aquilo é uma maneira de você querer aproximar o sistema automatizado com a relação humana, tá? E aí, nós temos exatamente esse tipo de diagrama que foi colocado aqui, tá vendo, ó? Então, o que vai acontecer? Aqui vai entrar, sei lá, uma determinada temperatura aqui, próxima a 0 graus, 10 graus mais ou menos. A quantidade de vapor que vai vir aqui, ela vai passar esse vapor para o fluido aquecido. E aí eu vou ter aqui um valor de 0 a 100. E percebendo de 0 a 100, eu tenho aqui um TT. Aí esse TT aqui pode ser vários sensores de temperatura que nós estudamos ao longo do curso, né? Então vamos adotar dois aqui, ó. Nós temos aqui o termopar tipo K ou bulbo de resistência PT100. Olha lá, a 0 graus, você tem o termopar mandando 0 milivolts. Isso aqui está na tabela lá, o que a gente aprendeu de termopar quando a gente estava em sala de aula. Quando aqui tiver 100 graus, né, porque aqui existe o range, tá? Gente, toda a região de uma fábrica, toda a região, existe um range. Você pega todas as variáveis que você aprendeu em física, imagina aqui, ó, aqui é o valor máximo e mínimo, é de 0 a tanto, é de 50 a tanto, tudo existe range. É um range controlando outro range, tá? Então, o range daqui vai gerar o range de cá, junto com esse outro range aqui, que vai gerar o range do condensado aqui, tá? Se eu estivesse usando um PT100, olha lá, a 0 graus é 100 ohms, ó, platina 100, platina a 100 ohms a 0 graus. Quando ela gera exatamente 100 graus, ela gera um resistor, uma resistência interna de 139,16 ohms. Então tá aqui, ó. Essa ação que está acontecendo aqui, isso aqui é uma ação física. Você não tem controle nisso aqui, não. Né? O que você precisa é pegar o fenômeno da natureza e convertê-lo na forma de um transmissor, utilizando um amplificador operacional. Tá? Se você está mexendo com variação de resistência elétrica, com certeza é ponto de Winston. Se você estiver usando praticamente temperatura, tensão como variação de uma determinada variável, você está utilizando amplificador de instrumentação básico direto, tá? Então, de posse disso aqui, aí caiu nesse tracejado aqui. Aí caiu nesse tracejado aqui, aí já virou padrão. Mandou 4 a 20 ou mandou de 1 a 5 volts. 4 a 20, longas distâncias ou normal mesmo. Mas de 1 a 5 não passa de 20 metros. Então, vamos fazer de conta o seguinte, ó. Quando eu tiver, por exemplo, aqui, eu faço de conta que o meu set point aqui, ó, o meu set point está sendo feito aqui, ele seja 80. Então, eu vou até pegar. Deixa eu projetar isso aqui. Beleza. Só um pouquinho. Vamos entrar no software aqui do tablet. Então, olha só. Vamos fazer de conta então o seguinte. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Opa. Peguei aqui o pincel aqui, ó. Então, vamos fazer de conta que o set point aqui, desse processo, que seja 80 graus. Tá? Então, o range aqui, igual eu falei para vocês, ele é de 0 a 100. Tá? E o vapor aqui, ele é de 100 graus a 300. Beleza. Né? Eu falei que você daqui está acima de 0 graus. Bom, então, vamos fazer de conta que esse set point aqui é 80. Ó. Se aqui tiver
percebendo, né? Então vamos analisar aqui, ó. E estiver percebendo que, sei lá, 70 graus, o que que vai estar acontecendo? Esse 70 aqui, ele vai gerar uma determinada tensão se for um termopar. E ele vai estar gerando também uma determinada resistência se for um bulbo, tá? Então, vou pegar aqui o PDF. Então, aqui, ó. Né? No caso aqui, tá falando aqui, ó, de 0 a 100. Então, se for um termopar, aqui, ó, se for 100 é 0,96 milivolts. Se ele for 70, aí você vai lá na tabela, lá deve dar um valor lá, 3 milivolts, alguma coisa assim. No bulbo de resistência, já que é um dispositivo linear, se aqui for 70, aí vai dar, sei lá, 120 ohms mais ou menos. Tá? Então, o processo pegou esse valor aqui, né, pegou o valor aqui no processo, e aí vai mandar aqui uma escala de 4 a 20 miliamperes. Onde esse 4 aqui, ele vai representar o zero, que é esse zero daqui, ó. E o 20 miliamperes vai representar exatamente os 100 graus, tá aqui, ó. Então, esse 100 daqui, ele é o 20 daqui. Se ele está mandando 70, quando a gente analisa de 4 a 20, a gente sabe automaticamente que o 12, ele representa 50% da escala. Por que ele representa 50% da escala? Porque 12 menos 4 dá 8. 20 menos 12 também dá 8. Então, 12 é a metade da escala. Então, como aqui é 70, então ele ainda está mandando o valor acima de 12. Sei lá, está mandando uns 14 miliamperes aqui, mas ele está mandando o valor aqui. Quando esse valor de miliamperes aqui está chegando aqui, né, esse X miliamperes aqui, ele vai ser menor do que foi determinado pelo set point do controlador. Então o controlador fala assim, opa, eu estou recebendo uma corrente menor do que eu estou precisando. Aí essa conversão de corrente que é feita lá, através de calculador operacional, hoje é feita exatamente com microcontroladores, DSP, ele vai mandar um sinal aqui de pressão, que é de 3 a 15 PSI. Tá? Ou 27 PSI. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Se ele receber 4 aqui, ele poderia, por exemplo, estar mandando 4 para transformar em 3 PSI e faz essa válvula aqui automaticamente ficar totalmente aberta. Quando ele estiver mandando aqui 15 PSI aqui na saída, ele está mandando uma pressão tão forte que ele fechou a sede da válvula pela haste, então vai dar 0% de abertura. Então, pergunta, se aqui vem um valor acima de 12 miliamperes e ele quer 80, ele vai mandar um sinal pneumático o quê? Para abrir ou fechar a válvula aqui, gente? Preciso de informação de vocês aí. Vai pedir para abrir ou fechar? Ele tem que pedir para abrir, né? E aí? Concordam com o Diego? Com o Daniel ou não? Ajuda aí, gente. Vinícius, Albert. Pode repetir, explica, Aleph. Então, olha só. Na explicação que a gente está verificando aqui, esse 80 aqui, eu vou chutar os valores aqui, porque eu não sei de cor, não, precisa jogar aqui na calculadora, mas o 80 graus Dá aqui... 15,2 miliamperes é 80? 70 graus. 80 ou 70? 70. 70 é 15,2 miliamperes. Então, eu acho que você acertou mesmo, tá? 15,6. É isso? 15,6? 15,2. 15,2. Tá. E quanto que é o 80? Você calculou aí? Dá 16 alguma coisa. Tá, 16 miliamperes. Então, olha só. Quando ele percebeu nesse ponto aqui os 70 graus, ele mandou eletronicamente, caiu lá no indicador operacional, na configuração de instrumentação, tem alta impedância de entrada, você controla aqueles ganhos e tudo. Ele vai mandar aqui na saída uma corrente de 15 miliamperes. Tá. 80 é 16,8. Quanto? 16,8? 16,8, isso. Acho que você acertou também. Depois eu vou ensinar a fazer esses cálculos aqui, viu, gente? Bom, aí o que acontece? Então ele vai mandar sair aqui, ele vai sair aqui 15 miliamperes.
Só que o controlador, ele está esperando vir 16. Então ele fala assim, pô, 15 é menor que 16. Então ele tem que mandar um sinal para essa válvula aqui, abrir ou fechar? O que você acha? Mandar abrir ou fechar? Abrir, vai mandar um sinal para abrir, para entrar mais calor, para entrar mais moléculas de vapor, não é isso? Isso. Para aí ele vai aquecer esse fluido aqui e vai passar os 70 para 80. Então, o que acontece? Como isso aqui é uma válvula normalmente aberta, ele vai injetar mais ar comprimido ou menos ar comprimido? E aí, gente, vai jogar mais ar comprimido ou menos ar comprimido? Ele tem que jogar menos ar comprimido, né? Tem que jogar menos ar comprimido, porque se ele jogar menos ar comprimido, a sede sobe, né? Porque isso aqui é uma válvula normalmente aberta, ela precisa de ar comprimido para fechar. Então, como você vai mandar menos ar comprimido, né? Vai mandar um valor menor que 9 PSI aqui, essa haste vai subir, vai desobstruir a passagem da seta, vai gerar mais vapor, tá certo? E aí esse vapor vai passar aqui tudo. Opa, peraí. Vai passar aqui tudo e vai aquecer muito mais o líquido que está vindo daqui, ó, né? Então vai aquecer, vai aquecer. Aí esse 70 aqui vai lá para 80. Vai lá para 85, por exemplo. Ele indo para 85, ele vai mandar um valor maior que 16, é quase 17, por exemplo, aqui, ó. 17. Então vou para 85 aqui. O valor é próximo, tá, gente? Então aí o que acontece? Aqui está vindo 17. Só que o seu controlador está precisando de enxergar 16. Então o controlador fala assim, peraí, então tá vindo calor demais, o que eu vou mandar? Eu vou chegar e vou mandar a válvula fechar para que entre menos vapor, para que entre menos moléculas quentes, para justamente procurar resfriar. Isso é o que nós temos, aquele formato de controle, né? Que ele começa e vai acomodando até o final, né? Onde aqui você tem o set point. Aqui é o tempo, né? E aqui é a variável. Então ele começa o sistema oscilatório. O grande desejo que existe em relação a vocês na área de automação é que vocês tenham um sistema assim, ó. Ele já acha a resposta automaticamente sem precisar dessa parte oscilatória. Tá ok? Isso que é o estudo que vocês fazem exatamente no curso de automação de vocês. Tranquilo? Vamos ver aí. Zalba, sacou o processo aí? Sim. Tranquilo. Daniel, você falou alguma coisa? Pode falar. Eu ia falar sobre o processo, né? Processo de Pode primeira falar, ordem, pode falar. ordem. Isso influencia muito nessa curva aí no modelo de controle. Primeira ordem, segunda, isso aí vocês verem exatamente qual a cadeia que vocês estão vendo isso aí. A gente começou a ver isso em ASDL, mas provavelmente é mais explorado em controle, né? Pois é. Tranquilo. Deixa eu ver aí. Stephanie, tranquilo aí, Stephanie? Uhum. Rodrigo, tranquilo? Vinícius? Aleph? Ótimo. Então, tá aí. Então a gente conseguiu compreender a parte do processo. Então agora eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Só que esse processo aqui tem um problema, na verdade não tem um problema, tem um problemão, tá? Tem um problemão. Qual que seria o problemão dele? Chutar. Se tiver alguma falha, a válvula deveria ir para uma posição segura, né? Que eu entendo que essa posição segura talvez seria fechada. Como ela é normalmente aberta, se tiver alguma falha, ela vai abrir e vai superaquecer tudo aí. Então, vamos ver o que o Daniel falou aqui, que ele acertou, né? O comentário dele está correto. Caramba, hein? Aqui, tá. Então, vamos discutir. Gente, olha só.
Vamos discutir eletronicamente aqui. Tá, vou discutir eletronicamente. Conforme você pode observar aqui, isso aqui é uma válvula NA. Tá, opa. Deixa eu melhorar aqui. Isso aqui é uma válvula NA. Então a NA é o seguinte, quando você manda 4 mA para ela, você vai ter 100% de abertura. Quando você mandar 20 mA, você vai ter 0% de abertura. Bom, então, isso que o Daniel falou é verdade. Então, olha só. Digamos que acabou a energia na fábrica. Se acabar a energia na fábrica, toda a eletrônica vai parar de funcionar. Então, quer dizer que esse equipamento aqui vai perder a energia dele, ele vai mandar aqui o quê? 0 miliamperes. Tá vendo? Não é nem 4, que é o zero vivo dele, ele vai mandar 0 miliamperes. Então, imagina que o sistema aqui, né, hipoteticamente, para poder segurar meu set point 70 graus aqui, ele tem que ter deixado a válvula aberta aqui, sei lá, 70%. Vamos colocar que a relação é exatamente igual aqui, né, o ganho proporcional a 1. Então, para garantir os 70% de graus aqui, você teria que ter 70% da abertura da válvula. Isso aqui eu estaria controlando, né, a entrada, sei lá, dos 300 graus centímetros de vapor aqui, ó. Então tá segurando a entrada de vapor aqui, né? Isso aqui tá segurando esse 70 aqui, porque deve estar vindo aqui, ó, o pessoal, o Daniel até calculou aí, sei lá, mais ou menos 16 miliamperes, tava segurando mais ou menos meus 70%. Então o que acontece? Esses 16 miliamperes tava fazendo gerar um PSI que para isso aqui ficar exatamente 70%. Se isso aqui for para zero, o 16 cair para zero, ele vai automaticamente mandar 0 miliamperes. 0 miliamperes saindo aqui do conversor elétrico pneumático, ele vai gerar 3 PSI. Gerou 3 PSI, que é diferente dos 15 PSI. 3 PSI vai fazer essa válvula aqui abrir todinha. Ela vai ficar 100% aberta. Então você vai jogar todo o vapor aqui dentro. Então, assim, a fábrica desligou, acabou a energia, ela vai jogar mais temperatura aqui dentro e vai fazer isso aqui quase explodir. Com certeza, né? Seria um sistema que não estaria tendo o tipo de processo para poder rodar. Tá? Então, ou seja, seria uma coisa extremamente perigosa esse tipo de processo aí. Então, na verdade, o que você tem que garantir é que quando acabar a energia, isso aqui trava, fica fechado totalmente. E para você ficar fechado totalmente sem receber nada, você tem que trocar essa válvula, que ela é do tipo NA para uma NF, que a gente vai discutir aqui agora. Quer ver? Então, vou passar aqui. Opa. Que está aqui mostrando. Tô melhorando minha letra no tablet, gente. Vocês imaginam como tanto que eu tô treinando isso aí, mas deu uma melhorada. Então tá aqui o processo. A prática leva à perfeição, né? Na prática leva à perfeição. O negócio não é fácil escrever nele não, viu, bicho? Pô, você tem que escrever devagarzinho, tá melhorando. Então aqui, ó. Tá aqui o processo, que ele inclusive, né, é uma parte importante que vocês têm que guardar na vida de vocês, essa parte do processo aqui mostrando tudo, tá vendo aqui, ó, o TE, TT, tá vendo, ó, controlador de registrador de temperatura, ponto de ajuste que é set point, conversor elétrico pneumático, lá, e manda o sinal pneumático para a válvula, tá? E aí, ó, isso aqui é o diagrama com a 5.3 com a 5.1, isso aqui é o diagrama unifilar na parte da norma ISO 5.1. Então aqui você tem a visão do elemento primário até o elemento final de controle. Tá? Então aqui está mais ou menos, né? A gente está colocando um set point de 80, né? Imaginando esse detalhe de 80 aqui. Então eu tenho um range de 0 a 100. Então, no caso do termopar tipo K, de 0 até 4.096. Esse valor aqui não é um valor linear, porque eu já falei para vocês que o termopar são funções matemáticas. A gente vai comprovar isso aí no microcontrolador quando a gente for desenvolver
um medidor de temperatura com termopar. Já no caso do bulbo de resistência, não, ele realmente é um dispositivo linear. Então, quando ele estiver com 50 graus, ele está mandando 119,40, que é praticamente a metade disso aqui, tá? Aí está mandando um sinal de 1 a 5 volts. Então, aqui está mandando 3, deixa eu ver, aqui é o 4. Não, está mandando 4,25 alguma coisa, né? E aqui no caso, exatamente do 80, ele está mandando, vamos ver, 12, 14, 16, 18, está mandando 17 miliamperes aqui, mais ou menos, se for o caso 80. Tá? Então, ó, ficou bonitinho. Porém, é aquele detalhe, ó. Se acabar a energia, o controlador vai mandar lá para aquele conversor eletropneumático. Você lembra daquela bobina que é exatamente aplicada na válvula lá? Vai chegar e vai mandar um valor tendendo a zero. Tendendo a zero, a válvula linear não está segurando o sistema. E isso automaticamente, pif, pode danificar. Aí que a gente tem que, uma coisa que já deve estar veaco, que é conhecer o que é variável controlada e variável manipulada, tá? E vamos estudar esses três aqui junto com o tipo de válvula. Então, nesse diagrama aqui, qual que é a variável controlada? A minha variável que eu estou controlando é a temperatura do fluido aquecido. Tá? É isso que eu estou controlando. Eu estou controlando a temperatura do fluido aquecido, manipulando a vazão de vapor, gente. Perfeito? Tá bom aí o português aí, gente? Me ajuda aí. Positivo. Positivo. Então, assim, eu controlo o fluido ser aquecido, manipulando a vazão de vapor. Tá? E para mim exatamente verificar o tipo de válvula, controle deve ser usado, normalmente fechado, normalmente aberto. O detalhe é o que está escrito aqui, ó, imaginando o processo anterior, né, com motivo de risco. Então, por motivo de risco, ela tem que ser normalmente fechada. Então, a gente trocou aqui o modelo que é normalmente fechado, que antes era o modelo normalmente aberto, tá? Isso vale com o processo. Alguma dúvida nessa parte aí? Né? Até aí, ó, a gente vai parar aqui por hoje, tá, gente? Então, essa variável manipulada, variável controlada e o tipo de válvula de controle. Tá tudo tranquilo aí, gente? Preciso de opinião de todo mundo aí. Aleph, sim. Stephanie, tudo ok, Stephanie? Stephanie, ok. Beleza. Aleph, acho que tá ok e tal. Então, gente, é isso que eu tinha que passar, a parte de telemetria. Nós vamos agora pegar os instrumentos, vamos colocar eles em diagramas unifilares, vamos pedir um para conversar junto com o outro e verificar como é que essas correntes conversam entre si. Transformar isso em programa, depois do sistema supervisório, junto com a parte exatamente na parte de redes, você vai pegar o mesmo princípio. Você tem que saber qual que é o span, qual que é o range, qual que é a porcentagem da escala e como é que é feito esses cálculos, que eu vou ensinar isso para vocês nas próximas aulas aí, tá? Alguma dúvida mais? Pode perguntar aí, por favor. Zalbe, tá tranquilo. Aleph, ok. Então, gente, se não há dúvidas, eu dou uma aula interrompida, eu agradeço a participação, eu agradeço exatamente o carinho de vocês também, tá me ajudando também, porque isso me ajuda também nesse momento de pandemia, né? A gente está trabalhando, está ocioso, nossa, imagina como é que você está me ajudando também, eu tenho muito a agradecer vocês, tá? Se não houver nenhuma aula, eu dou uma aula terminada, eu fico satisfeito, e quem não pode assistir a aula hoje, por favor, veja os links aí certinho, tá? E segunda-feira a gente já vai começar a avançar algumas coisas interessantes no controlador, é importante que todo mundo esteja alinhado, tá? Tudo bem, gente? Se der ok, eu dou boa noite, eu agradeço a todos. Obrigado, Zalber, beleza? Pode falar uma coisa, Daniel. Boa noite, Alves. Boa noite. Tudo bem? Tá, obrigado então. Beleza. Falou, gente. Abração pra vocês.